Olá, concurseiro. Meu nome é Catarina Delgado. Vamos juntos estudar Direito Administrativo, especificamente noções de direito administrativo. Para começar, vamos ver o que dentro da área de direito administrativo nós vamos aprender neste curso. Dá uma olhada lá. Conceito de administração pública vai ser o nosso primeiro tópico. Depois passaremos para hierarquia administrativa. Vamos também passar por poder de polícia e suas limitações, atos administrativos formais, decretos, resoluções, portarias, ordem de serviço e, por final desse curso, o servidor público, onde nós vamos ver a parte conceitual, cargo, emprego, função, as diferenças, condições de ingresso, provimento, vacância, direitos e deveres e responsabilidade. Assuntos esses que são muito cobrados nos concursos públicos. Então, nós vamos aproveitar esse momento de estudo do direito administrativo para aprender o que é a máquina administrativa. Qual é a estrutura que existe no nosso Estado? Ele é formado de que maneira o nosso Estado? No nosso país, nós temos toda uma organização para que tenha uma devida funcionalidade do poder público, do Estado. E é preciso que a gente compreenda, não só decore, mas principalmente compreenda, que aí a gente não esquece mais, essa estrutura da máquina administrativa que se encontra inserida toda na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, ela deixou, na de 88, foi deixada uma parte exclusivamente só para falar sobre esse assunto, especificamente a partir do artigo 37. Nós vamos dar uma olhada a nível de compreensão nos artigos anteriores da Constituição, que dão a base, que dão a estrutura, a própria formação do nosso Estado, que é, como todos vocês já sabem, lógico, um Estado democrático e de direito. Então, nós vamos dar uma passeada na Constituição, nos primeiros artigos, agora de início, e vamos chegar ao artigo 37, que é o carro abre-alas da estrutura administrativa do nosso país. Tudo bem? Vejam só. A partir de agora, nós vamos ver a conceituação da administração pública. Antes de mais nada, da gente dar uma olhada no slide, eu quero que você entenda o que significa isso. Olha, administração. Todo mundo sabe que administrar, de uma maneira bem simples, eu vou dizer para você entender logo de cara, administrar é gerir. É aonde eu encontro situações de pessoas que estão hierarquicamente superiores e outros subordinados, ligados numa estrutura que vão organizar a funcionabilidade de um trabalho. Então, o gerir, o reger a estrutura do nosso Estado, ele se encontra inserido dentro dessa máquina administrativa. A composição dela que nós vamos estudar. Então, a gente vai ver que a administração pública é o Estado, propriamente dito, devidamente organizado para gerir, administrar, organizar o nosso país e fazer também cumprir as determinações legais existentes no nosso país. Então, a gente já tem uma ideia. E por que é pública? Porque é o Estado. Se fosse privada, seria qualquer um de nós. Pessoas físicas, ou seja, individualizados, ou uma pessoa jurídica. Mas como a gente está falando aqui de pessoa pública, então a gente está falando do próprio Estado. E é lógico, dentro dessa situação da estrutura do próprio Estado, a gente vai ter toda a organização desse Estado para que ele venha administrar o nosso país. E é isso que nós vamos estudar. Eu quero que vocês entendam que faz-se necessário que a gente preste bastante atenção agora, porque é essa aula que vai fazer com que quando você for ler direito administrativo para o concurso, quando você estiver lendo, você não olhe o assunto e diga assim, que assunto chato, que assunto enfadonho. Eu não consigo entender nada do que está escrito aqui.
Então, de maneira muito simples, nós vamos explicar para que você, quando estiver lendo, você vai estar lembrando daquilo que a gente falou e vai dizer, rapaz, como era simples e eu estava complicando tanto. Por que isso? Porque o direito administrativo é a estrutura, ele traz a parte principiológica dos princípios, da base e da estrutura toda do Estado, do nosso país. Em verdade, devíamos todos saber muito bem o direito administrativo, porque nós somos chamados de administrados, ou seja, nós fazemos parte da população desse país, aonde o Estado está nos administrando, é o administrador da estrutura desse país, né, que tem como elemento, né, o povo, um dos elementos o povo. Então a gente sabe que nós, como administrados, deveríamos saber muito bem como funciona esse Estado para nos servir. Interessante isso, né? A organização da máquina administrativa, ela existe para nos servir. Porque, como diz a nossa própria Constituição Federal, o poder emana do povo. Quem manda no Estado somos nós. Por quê? Porque o Estado está lá para nos servir. Mesmo porque, raciocinemos, quem é que elege os nossos representantes, ou seja, as pessoas que estarão lá falando por nós? Somos nós. Então, diante dessa ideia, dessa estrutura que é um Estado democrático, onde o poder emana do povo, que elege os seus representantes para poder decidir situações para o povo, nós temos dentro dessa estrutura toda a nossa máquina administrativa. Vamos dar uma olhada. Veja o conceito. Em sentido lato, administrar, aí seria, sentido lato significa em sentido amplo, você pode até botar para você não ter dúvida. Administrar é gerir o quê? Interesses, segundo a lei. A moral, olha, e a finalidade dos bens entregues à guarda e conservação alheias. Muito simples. Então, administrar em sentido amplo é realizar o que a lei manda, que o Estado realiza, então o Estado vai realizar o que a lei manda, observando as necessidades para alcançar a finalidade, que é a finalidade social. Então, eu observo quanto Estado, o que é que o país, o que é que a nação, o povo, o que é que se está precisando, e diante daquilo que eu sei do que se está precisando, eu vou realizar, executar uma tarefa para chegar ao fim desejado, que é justamente levar aquilo que se necessita, ok? Continuando. A administração pública, portanto, é a gestão de bens e interesses da comunidade, no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo preceitos de direito, mais uma vez a lei, a moral e visando o bem comum. Eu quero que você preste muita atenção nessa última parte, a administrar interesses. Administrar interesses. Bens, porque tem a estrutura materialista, mas os bens também intrínsecos aos interesses que são ligados justamente às necessidades daquela população. Então, a preocupação da máquina administrativa, a grande finalidade é administrar esses bens e esses interesses. Isso é muito importante que você entenda. Tudo devidamente regrado, tudo devidamente embasado no direito, nas normas, nas leis, na moral, porque a gente vai ver, inclusive, que moral é princípio, viu, da administração pública. Pois é, o Estado e seus representantes têm que agir com a devida moral. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. E sempre visando, ou seja, com a finalidade principal, que é o bem de todos, o desenvolvimento, né? Então, a finalidade principal sendo o bem comum, ou bem a todos. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade, é importante que a gente veja aqui a estrutura do Estado brasileiro, porque isso está na nossa Constituição. Então, olha lá o que diz aqui a Constituição. A República Federativa do Brasil, primeira coisa que a gente tem que ver. Eu vou dar uma passeada inicial para que você possa relembrar, você que já vem estudando, e para aquele que ainda não estudou, que está começando, possa compreender
Você veja que a nossa Constituição Federal, a lei maior do nosso país, o carro abre-alas dela, é justamente já falando sobre quem é o nosso país. É uma definição de quem é o nosso país. Já começa assim, né? Então vamos dar uma olhada. Veja, a República Federativa do Brasil, olha. Então a gente já sabe que o nosso país é uma república, já sabemos que é uma república federada. Olha aqui, federativa, né? E o nome do nosso país, que é o Brasil, República Federativa. Então nós temos que entender o que é esse processo de república e de federação. Nós vamos ter uma ideia de que mais um pouco na frente, quando a gente estiver desdobrando todo esse assunto para você entender, mas eu vou logo passar para você uma ideia do que significa isso. Nós vivemos num país enorme, né? Nosso país é grande. E ele está devidamente subdividido, estruturalmente dividido, em federações, onde eu tenho aqui entidades dessas federações. Essas entidades dessas federações compõem a estrutura do nosso país. Ou seja, nós vamos ter estados, que são chamados de estados-membros, que está lá tudo devidamente delimitado no nosso país. Vamos ter os municípios, que estão inseridos nesses estados-membros. E vamos ter também como entidade a nossa a capital que gerencia o país, né? Que nós já sabemos que nós temos lá como grande capital do país o Distrito Federal, ou seja, a entidade que é onde se concentra a administração da União, que é outra entidade federativa. Então nós temos a União, que é em sentido macro, o nosso país todo. Nós temos os estados-membros, nós temos os municípios e temos o Distrito Federal. Então a gente não pode esquecer isso. Tudo bem? Essas são entidades federativas. Olha lá o que diz o artigo. Formada, então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se o quê? Em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Nós já vimos que nós somos República Federativa, com o nome chamado Brasil, e que estamos devidamente organizados através de uma união de entidades federativas. Essa união, a Constituição determina que ela é indissolúvel. Na hora que um Estado resolver se rebelar e ficar independente, se quebraria a estrutura do país e automaticamente cairia por terra, se isso viesse a acontecer, a própria Constituição Federal. Porque como lei maior e determinação maior, ela obriga que seja visualizado isso a tal ponto que se acontecesse de haver alguma situação mais séria de quebra dessa estrutura, o próprio governo federal, ou seja, a União, teria que intervir, ou seja, chegar junto de um estado, de um município para resolver a situação. Porque é uma obrigação de fazer, é obrigado a se realizar isso, que a Constituição determina que é indissolúvel, não pode se dissolver. Então, a quantidade de estados que existe no país, né, a estrutura dessa máquina estatal, seja União, Estado-membro, município ou Distrito Federal, não pode haver uma dissolução disso, não pode haver uma diminuição, não pode haver uma mudança nessa estrutura. Tudo bem? Então tem que sempre estar assim. União, Estado, município e Distrito Federal. E continua o artigo nos dizendo que como fundamentos nós temos o fundamento desse Estado. Esse Estado que é democrático. E a gente já sabe que ele é democrático como uma das regras da democracia, que é justamente o voto, né, onde a participação da população. De direito, porque é um Estado de regras, de normas. Tem regra para ser cumprida pelo Estado e para ser devidamente observada por nós administrados. É outra coisa que é muito interessante. Nós temos que entender que o Estado,
né? O nosso país, a República Federativa do Brasil, ela está sob o comando de regras. Por isso que se chama Estado de Direito, porque está sob o comando dessas regras. Essas regras constituem as normas que devem ser devidamente observadas por todos. Mas é por todos mesmos. Sejamos nós administrados, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou o próprio Estado, que inclusive as observa de maneira rígida. Sabe por quê? Porque o Estado só pode dar um passo, só pode realizar tomar qualquer atitude ou executar qualquer tarefa, se a lei autorizar. Ou seja, nenhum administrador do nosso país, nenhuma entidade federativa do nosso país pode fazer o que tem vontade. Estou com vontade de fazer isso. Então não existe essa possibilidade. Juridicamente falando, não. Na prática, é outra situação que fica para o pensamento aí de todos vocês que estão estudando conosco. Vocês pensem sobre o assunto, mas em regra, de jeito nenhum. É rígido isso. Então, se o Estado só pode fazer o que a lei determina, o que a lei manda que ele faça, ok? Agora, como fundamento desse nosso Estado, o nosso Estado que é democrático, de direito, de regras, esse Estado tem como fundamentos, olha lá, é belíssimo isso, olha, a soberania, o Estado é soberano, ou seja, o nosso Estado, ele tem uma soberania a tal ponto que nenhum Estado exterior, fora de nós, poderá vir intervir ou se meter na nossa soberania. Cidadania, olha, para nós cidadãos. Então, é um fundamento observar o direito à cidadania. Fundamento significa que isso faz parte da base, da estrutura do nosso país. A soberania, a cidadania, a dignidade, vamos olhar lá, olhar a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para vocês terem uma ideia, esses 5 incisos que estabelecem o fundamento do nosso Estado, eles são de tamanha importância que esses só podem resolver muitos dos nossos problemas. Agora você veja que obrigatoriedade. O Estado ele é formado, estruturado e tem como grande fundamento ele ser soberano, ele ser a cidadania, ou seja, de todos nós, exercemos a nossa cidadania através do voto, da participação, através do nosso trabalho, né? Então veja bem, dá-nos cidadania. Fora isso, ainda tem a dignidade da pessoa humana, é fundamento, a grande preocupação da estrutura do nosso Estado, ele é composto por isso. E esse fundamento de levar a dignidade. Nós poderíamos dizer isso de várias maneiras. O governo, como ainda não tem, a gente ainda não tem uma estrutura digna, digamos assim, que seja levada, que todos no país tenham essa dignidade respeitada, né? Nós de vez em quando vemos no nosso país surgirem programas de governo para levar, tentando fazer cumprir isso aqui. Né? Por quê? Porque a gente tem situações, por exemplo, como o Bolsa Família, né? Onde se tem uma grande preocupação em se levar para aquelas pessoas que estão em estado de pobreza ou de extrema pobreza esse benefício. Estou dando um exemplo para que você entenda a dignidade, levando essa dignidade para pessoas que se encontram em situações miseráveis. Aí você diz, como o Estado é bonzinho, não, ele tem obrigação, devia fazer inclusive muito mais, porque é uma questão de obrigação, porque a gente sabe que é lamentável, né, que em pleno século XXI a gente ainda tem no nosso país pessoas que estão morrendo de fome. Mas, comentários à parte, vamos voltar ao que nos interessa. Eu quero que você entenda. E ainda nós temos mais 2 situações, né? Nós temos os valores sociais do trabalho, porque nós sabemos que nós também temos no nosso país legislação própria para os trabalhadores, né? Esses valores estão ligados tanto na cobertura legal que essas pessoas, que todos nós que somos trabalhadores temos, como também, né, nessa obrigação, nessa preocupação do fomento do trabalho, levar trabalho para a população, que também é uma obrigação do Estado. E a livre iniciativa, ou seja, coisas novas, né? Ter como fundamento a preocupação de se criar novas situações e que as pessoas tanto possam trabalhar como possam também
surgir novos interesses e novas situações do país. E o pluralismo político. Por que o pluralismo político faz parte dessa estrutura fundamental? Porque na hora em que eu tenho apenas uma situação, um único partido é um perigo, pode virar ditadura, né? Então eu preciso que exista uma estrutura onde o povo possa escolher, fazer sua melhor escolha, porque o Estado é democrático. Se é democrático, eu não posso coibir determinadas coisas, principalmente ligadas a uma situação onde eu vou ter representatividade, né, de toda a necessidade que existe na nossa nação. Então, a representatividade do povo. Então, ligado a isso, é preciso que tudo seja o mais democrático possível. Por que eu digo possível? Porque, claro que nós vamos esbarrar em regras para que a situação não saia nunca do controle. Nós vamos dar continuidade agora no nosso estudo para que a gente possa apenas confirmar e ratificar aquilo que a gente já disse, para que você não esqueça e compreenda como é que se dá a estrutura dessa máquina administrativa, ok? Da administração pública. Então, nós temos lá, o Brasil é um Estado federado, tudo bem. Então, só para confirmar, o Estado brasileiro compõe-se de diferentes entidades. A organização que é uma organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Vai compreender o que, então? Nós já tínhamos falado, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, existe uma autonomia funcional, administrativa. Você já pensou se o tempo todo houvesse uma subordinação a tal ponto de que chegasse estados e municípios a ficar dependendo de autorização para tudo que fosse fazer dependesse de autorização do governo federal, ou então do município para tudo que fosse fazer dependesse de autorização de um estado, o estado em si, a administração do estado como um todo não ia funcionar, porque só ia ficar autorizando o serviço do município. Então, não tem como, para que haja uma verdadeira eficiência na prestação dos serviços, é preciso que haja tanta autonomia, porque a estrutura do Estado descentraliza isso, para que cada um fique responsável pela sua tarefa. Então, são todos autônomos, ok? Tudo entendido? Mas vamos ver lá, olha o que eu preparei para vocês. A administração pública. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a administração pública, ela pode ser direta ou indireta. Aí você poderia dizer, começou a complicar. Não é simples. É porque a gente precisa dar nome às coisas para que a gente possa tê-las devidamente organizadas. Nós já sabemos que o nosso Estado é federado. E ele, por ser federado, é dividido em entidades federativas. Já sabemos também quais são essas entidades federativas. Então, quando o Estado ele presta serviço, veja bem, quando ele está executando a sua tarefa diretamente, ou seja, por ele mesmo, sem estar passando essa tarefa para outra pessoa, vamos falar assim de maneira bem simples para você não esquecer. Então, quando ele exerce a sua tarefinha, executa a sua tarefinha diretamente, a gente chama de administração direta, é o Estado administrando e executando sua tarefa diretamente por ele mesmo. Então, quem faz, quem executa a tarefa, quem é o próprio Estado? Através da organização administrativa. Nós já vimos. Ele é composto de quê? De entidades federativas. Então, quando a União executa sua tarefa por ela mesma, quando o Estado-membro executa também por ele mesmo, o município e o Distrito Federal, chama-se administração direta. São as entidades federativas. Então, administração direta, União, Estado, Município e Distrito Federal. Já a administração indireta, veja que o nome já é indiretamente. O que é que logo a gente pode pensar? Ora, se a direta é o Estado executando a sua tarefa por ele mesmo, diretamente, a indireta pressupõe-se logo o quê? Que ele passou, delegou aquela tarefa que ele podia até prestar para outra pessoa fazer. Então, quando o Estado, de uma forma que nós vamos estudar daqui a pouco, que é descentralização, quando o Estado, de uma forma descentralizada, ele atua,
ele atua através de outras entidades que não sejam as entidades federativas propriamente ditas. Então, com a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, qualquer dessas entidades que compõem a administração direta pode criar outra entidade para desenvolver alguma tarefa. Eu quero entender. Vamos entender. A administração indireta, então, são entidades criadas ou autorizadas por lei para que elas venham desempenhar tarefas do Estado. Elas são criadas pelas próprias entidades federativas. Vamos aos exemplos. A União. Quando a União ela cria uma entidade federativa, ela transferiu para ele alguma tarefa. Exemplo de entidades da administração indireta criadas pela a União. O INSS é federal. O INSS. Nós temos dentro do INSS toda uma estrutura que vai nos servir de exemplo até para o que a gente ainda vai estudar. Eu só quero que você perceba, né, como a gente tem, foi criado como a gente tem essa organização administrativa e a União criar outra entidade para desempenhar aquela tarefa X, que é o caso do INSS. Outro caso também que muitas pessoas talvez não saibam, mas eu acredito que a maioria sim, o IBAMA é nacional. Esse instituto ele é a âmbito nacional e ele desempenha aquela tarefa específica. Porque no lugar da União, através do Poder Executivo Federal, está desenvolvendo essa tarefa por ele mesmo, no lugar dele estar fazendo essa tarefa por ele mesmo, sozinho, ele transferiu e ele vai supervisionar. Mas para que alcance o nosso país, que é enorme, do Iapoca ao Chuí, para que se possa alcançar e se chegar esses institutos, essa administração, esse serviço ser executado em âmbito nacional, foi descentralizado esse serviço da União e repassado para que essas novas entidades viessem a executá-los. Simples assim, ok? Então nós temos. Isso eu estou dando um exemplo da União, mas o Estado membro pode criar outras entidades. Os municípios podem criar suas entidades na descentralização do serviço e o próprio Distrito Federal. Nós temos como entidade da administração indireta, nós temos autarquias, fundações públicas, que é muito diferente de privada, que muita gente confunde, sociedade de economia mista e a empresa pública. Exemplo dessas, nós temos exemplo como a autarquia, o INSS e o IBAMA. Fundação Carlos Chagas, que é pública, tá? Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Empresa pública, Caixa Econômica Federal. Ninguém vai esquecer mais o assunto. Tudo bem? Ok? Continuando. Vamos dar uma olhada lá. Nós temos, só para que a gente faça, como elementos do nosso Estado, olha, nós temos o povo, território, governo soberano. Todo mundo estudou isso até na escola. É só para que a gente possa não esquecer nada como fica. Federação, forma de Estado. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. Poderes, executivo, legislativo e judiciário. Formas de governo, nós temos a república e o sistema do nosso governo presidencialista, que todo mundo já sabe como isso funciona. Nós vamos agora dar uma parada e continuaremos no próximo módulo. Espero você!